Ah, está lá gravando. Boa noite a todos novamente. Hoje hoje é dia 18 de março, né, de 2021, uma quinta-feira à noite. A matéria é matemática aplicada, ok? Então, vamos trabalhar. Pessoal, eu acredito que vão entrar muitos alunos ainda, mas assim, já vou dar um recado, né? No final da aula, eu vou falar sobre trabalho, tá? Então, uma atividade aí para vocês me entregarem. Portanto, façam assim, né? Quando eu terminar a aula, lá no finalzinho, não desloguem não, antes. Esperem, que eu vou explicar direitinho o que eu quero, tá? Assim você não faz confusão e vai compreender tudinho, beleza? Bom, em todo caso, tem vários alunos que estão entrando. Eu vou abrindo aqui também o material, né, que a gente vai trabalhar hoje, que será nossa lousa, né? Trabalhar com a lousa. Deixa eu dar uma limpada nela aqui, apagar a lousa. Né? Pronto, agora eu vou dar um zoom nela aqui. Enquanto isso, aluno vai entrando. Pronto. Já tem 31 pessoas na sala. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, nós vamos dar sequência aí no conteúdo de funções de primeiro grau, né? Então, na aula da semana passada, eu comecei funções de primeiro grau. Minha intenção é dar continuidade aí sobre função de primeiro grau, ok? Não é um assunto novo, mas faz parte do pré-cálculo. Então, eu acredito que muitos aí têm dúvidas de algumas coisas. Então, vamos dar sequência hoje no assunto. Para isso, eu vou utilizar a lousa. Então, vou alternar aqui, vou abrir uma janela, né? Será a lousa virtual. Tá aí a lousa, né? Aparecendo para você, espero eu, que ela esteja visível, né? Aí. E aí vamos começar a trabalhar, né? Pessoal, eu vou dar continuidade no que estávamos fazendo na semana passada. Então, vamos lá. Semana passada, eu estava falando sobre a análise, né, da função de primeiro grau. Então, vamos colocar aqui um exemplo. E aí a gente retoma o assunto. Inclusive, vou falar mais coisas pertinentes ao análise. Então, tá aí vamos colocar uma função. Vamos começar assim. Y é igual a 3x mais 2. Isso aqui é uma função, né? Uma função de primeiro grau. A ideia aqui da lei de formação, né? Mas para ser função, não basta ter simplesmente a lei. Você tem que deixar claro quem é o domínio que você vai trabalhar. O domínio serão todos os reais, né? Estou pensando bem grandão, de maneira mais ampla. E aí, essa notação aqui, ela diz que o contradomínio são todos os reais também. Então, eu estou usando uma notação que aparece muito nos livros de matemática. Então, é bom que você já fique a par, né? Deixa eu só admitir aqui que eu fico alternando, aí eu tenho que, às vezes, estar na lousa, eu volto. Então, na lousa, eu volto. Mas vamos lá. Então, domínio são os reais, contradomínio os reais também. E aí eu já aproveito e coloco aqui a imagem da função, né? A imagem dessa função também será todos os reais, serão todos os reais. Né? Então, isso aqui é uma notação válida, domínio, contradomínio e imagem. Ok? Toda função de primeiro grau, quando você faz uma análise ampla, aparece nesse formato aqui. Então, o domínio serão os reais, tudo que serve para o x, né? Pensando grandão. Contradomínio os reais, para não ter problema com a imagem, né? E lembrando que a função só vai funcionar e só é função quando a imagem está todinha dentro do contradomínio. Então, não pode faltar ninguém para a imagem, né? Tem que estar lá no contradomínio. Por isso que o contradomínio eu já coloco como reais, para não ter erro. O que nós estávamos fazendo na semana passada? Ora, nós estávamos construindo o gráfico da função de primeiro grau. Então, primeira coisa, o plano cartesiano. Por que plano cartesiano?
porque tem dois eixos, né? Então, toda função, nós estamos falando de função de uma variável, então é a função que depende de uma variável. O y depende do x. Por isso, função de uma variável. Então, tem dois eixos, um eixo para o y e, consequentemente, um eixo para o x. Ok? Aqui, um eixo para o y e outro eixo para o x. Essa função, deixa eu só desenhar o eixo aqui para a gente falar, né? Para não ter atropelo. Vamos colocar aqui. Tá aí os dois eixos. Deixa eu aproveitar e colocar aqui mais um aluno para dentro, né? E vamos lá. Então tá aqui o sistema cartesiano, né? Eixo do y e aqui o eixo do x. Qual que é o artifício para construir o gráfico da função de primeiro grau? É você criar uma tabelinha. Por quê? Porque a função de primeiro grau, ela vai dar sempre uma reta, tá? Qualquer que seja a lei de formação que tiver lá referente à função de primeiro grau, desenha uma reta. Então, já a dica já está dada. Para você construir um gráfico de função de primeiro grau, faça uma tabelinha. X e Y. Tá aí, né? O que você precisa para desenhar uma reta? 2 pontos, né? Precisa de 2 pares ali para gerar 2 pontos. Você pode escolher qualquer número? Pode, mas o ideal é escolher números mais significativos, né? Por exemplo, um número interessante para você escolher seria o número 0 para o x. Por quê? Porque ele vai aparecer um marco na função que é relevante, que é o coeficiente linear, né? Então, escolha qualquer número, mas de preferência o 0 para o x. Por quê? Porque agora você faz contas, né? A f de 0, né? A f do número 0, quando eu substituo o x por 0, vai ficar 3 vezes 0 mais 2. Portanto, a f de 0 é igual a 2. Ou seja, quando o x é 0, o y dá 2. Ok? Tá aí, né? Isso aqui você pode fazer o cálculo aqui, mas está óbvio, né? Seria o coeficiente linear. Quando o x é 0, vai dar sempre o coeficiente linear. É 2. Então, você não precisa nem fazer contas. Mas eu estou colocando aqui com forma de tabelinha, até todos perceberem que isso aqui não precisa fazer conta. É só olhar. Ok? O outro par que você vai usar, seria interessante chamar o y de 0. Por quê? Porque quando o y é 0, o ponto fica na altura do chão. Não tem altura, né? Altura positiva nem negativa. É 0. Também conhecido como raiz da função. Então, chamar o y de 0 é você dizer que você está procurando a raiz da função. É o local onde ele corta o eixo do x. Então, também é um valor interessante, ó. Você vem aqui no lugar do y, você coloca 0, e aí calcula aí o valor do x para esse y. Isso aqui vai dar menos 2, é igual a 3x. Menos 2 dividido por 3 é igual a x. Portanto, o meu x é igual a menos 3 sobre 2. Está aqui, ó. Né? Bom, de novo, vou cometer o mesmo erro. Menos 2/3. Não sei por que eu estou com 3 sobre 2 na mente. Estou olhando para o número e escrevendo errado. Menos 2/3. Está aqui, ó. Vou admitir alguém para entrar na sala. Pronto. Agora voltando para a lousa. Então, quando o x é menos 2/3, o y é 0. Ok? Então, eu tenho aí os dois pares. Agora é só colocar lá na escala, bonitinho, né? Vamos lá. Vou precisar do y2 e do x menos 2/3, né? Olhando para a escala, o que você precisa no x? Ó, você precisa marcar o 0 e o menos 2/3. No y, você precisa da escala do 2 e do 0. Então, portanto, vamos primeiro para o eixo do y aqui, que é mais fácil, né? Pode colocar em vermelho. Eu preciso na escala do 2, né? Do 2, vou colocar o 2 aqui em cima. 1, 2. Tá aqui, eu preciso do 2.
E preciso também do zero. Tá aqui, tá? Vou utilizar para marcar pontos. E para o x, eu preciso do menos 2/3 e do zero. Menos 2/3 é um número 2 dividido por 3. Então, vai dar menos 0,66666. Por que eu preciso saber? Eu não preciso transformar, mas eu preciso saber porque eu tenho que saber o tamanho, né? Onde é que eu vou marcar na escala aqui esse valor? Então, eu sei que vai ser um cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, portanto, é o meu menos 2/3. Tá aí, ó. Beleza. Agora eu posso marcar os pontos. Eu só estava colocando a escala que eu preciso. Bom, primeiro 0 e 2, né? 0 para x, você não vai nem para a esquerda nem para a direita, você fica parado no mesmo lugar. A altura é 2, então o ponto sempre é na altura. Então o ponto é aqui em cima. Ok? O ponto será lá em cima. Agora, menos 2/3 para x e 0 de altura. Ora, menos 2/3 você vem para a esquerda. A altura é 0, não sobe nem desce. Portanto, vai dar um ponto exatamente aqui. Né? Agora é só juntar os dois pontos que sai o gráfico da função. Tá aí, ó. O gráfico da função está aqui. Aqui, bonitinho, né? Deixa eu fazer o traço. A reta é estendida, né? Vem daqui de baixo das profundezas e vai lá para cima. Ok? Sobe aí, ó, para as alturas. Beleza, vou tirar a régua fora. Está aí desenhado o nosso gráfico da função. A função de primeiro grau, 3x mais 2. Pessoal, a função de primeiro grau, ela sempre vai dar uma reta, né? E para você desenhar, então, você precisa de 2 pontos. É só lembrar disso. Para desenhar a função de primeiro grau, o gráfico, eu preciso anotar 2 pontos lá de referência. Está aí. Agora eu vou para uma análise de função, né? Vou analisar matematicamente essa função. Primeira coisa é se ela é crescente ou decrescente. E lembrando, essa função ela é crescente. Por que crescente? Porque o A é maior do que 0, né? O A daqui, ó, o A dessa função aqui, é 3, né? Então, ela é um A maior que 0. Então, a função é crescente. Ok? Está aí feito, né? A função é crescente. Outra análise que eu posso tirar aqui desse gráfico, né? Ou dessa função. Eu posso dizer qual é a raiz da função. A raiz da função. Pessoal, muitos podem estranhar, falar assim, mas para que eu quero calcular a raiz da função, né? Qual que é o sentido de calcular a raiz da função? Pessoal, a raiz da função, ela, na verdade, é o valor onde a imagem é 0. Não tem altura, né? Ou seja, a imagem é nula. Se imagina que se você associar um processo do mundo real através de uma função de primeiro grau, um momento desse processo onde o resultado é nulo, não é nem positivo, nem negativo, né? Fosse, por exemplo, uma aplicação financeira, é um momento em que não tem rendimento, por exemplo, é nulo. Naquele local ali, não tem valor. Então, a raiz da função é interessante por causa disso. Na matemática, no gráfico, é o local geométrico onde ela corta o eixo do x, né? A altura é 0. Então, sabe que é um parzinho, né? Menos 2/3 para x e 0 para y. Mas já está implícito que a raiz o y é 0. Então, a gente só demonstra o valor de x. Qual é a raiz da função? A raiz da função é x igual a menos 2/3. Está aqui, pessoal. Essa é a resposta para a raiz da função. Mas você já sabe que quando o x é menos 2/3, o resultado dá 0. Então não precisa colocar menos 2/3 e 0.
Ou você coloca menos 2/3 e 0 nas coordenadas, ou simplesmente fala que a raiz é menos 2/3 para x. Tá? Ó, aqui. Beleza? Então, tem aí duas análises que eu fiz da função aqui. Agora, eu acredito que na aula passada eu não falei sobre isso ainda. Então, eu vou falar usando esse gráfico aqui. Numa função, também é muito interessante que você identifique a partir de qual valor para x, né, o resultado da conta dá sempre número positivo. Então, é interessante que você olhe para a função y igual a 3x mais 2 e saiba a partir ou depois de qual valor a função dá sempre resposta positiva. Quais são os números para x, que eu substituo x, que o resultado da conta dá sempre positivo, né? Como é que você descobre isso? Graficamente é mais fácil. Você pode olhar aqui, ó, aonde é que a resposta ela é positiva nessa função. Vou dar um zoom aqui no gráfico para eu poder justamente falar sobre isso. Ó, esse gráfico da função, eu sei que as respostas são positivas sempre que eu tiver valores maiores do que menos 2/3. Então, ó, essa região aqui toda, ó, essa região aqui toda, ó, vou até colocar um monte de símbolo de mais aqui para demonstrar isso, ó. Aí. Uma porção de sinalzinho de mais, de cruzinha. Aqui, um monte de cruz, né? Então, assim, como é que é a ideia? Qualquer que seja o valor que eu pegue acima de menos 2/3 e substitua esse valor aqui na função, então, qualquer que seja o valor que eu pegue depois do menos 2/3 e coloque aqui no lugar do x, é garantido que a resposta vai sempre dar um número positivo. Ó, pode perceber, qualquer que seja o valor que eu pegue aqui após o menos 2/3, a altura da reta é lá em cima, né? Então, eu já sei qual é o intervalo positivo da função. É a imagem, né? Então, a pergunta é a seguinte: aonde, né? Aonde, em qual intervalo eu tenho respostas positivas? Ou seja, aonde a imagem da função ela é positiva? Aonde? Ora, a imagem da função ela é positiva para qualquer x, né, maior do que menos 2/3. Qualquer que seja o valor que eu escolha depois do menos 2/3, garante que o resultado da conta dá número positivo. Até o negativo menos meio. Se eu colocar menos 0,5 aqui, no lugar do x, ó, menos 0,5 é um cara aqui, ó, pouco depois do menos 2/3. Na hora que eu faço o cálculo, dá um número positivo, né? 3 vezes menos 0,5 dá menos 1,5. Menos 1,5 mais 2 dá mais 0,5. Perceberam? Então, qualquer que seja o valor que eu pegue depois do menos 2/3, eu garanto que o resultado da conta é positivo. Portanto, a imagem positiva dessa função é um intervalo x maior do que menos 2/3. Qualquer valor que eu escolha depois do x valendo menos 2/3 é positivo. No menos 2/3 não, né? Se eu colocar menos 2/3 lá no lugar do x, a conta vai dar zero, né? Tanto é que ela é a raiz da função, né? Se eu colocar menos 2/3 aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar menos 6, dividido por 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá zero. Então tem que ser um valor maior, ok? E agora, olhando para o gráfico de novo, vou dar um zoom aqui outra vez, eu vou procurar agora o intervalo onde sempre acontece resposta negativa. Ó, aonde é que acontecem as respostas negativas? Sempre para valores menores do que menos 2/3. Qualquer que seja o valor que eu coloque no lugar do x menor do que menos 2/3, isso garante que o resultado dessa conta aqui, ó, se eu pegar qualquer cara aqui na escala, menos 1,
menos 2, menos 3, qualquer número aqui, e substituir lá na função principal, eu sei que a resposta que vai aparecer é um valor negativo. O resultado dessa conta aqui vai gerar uma imagem negativa. Então, associe, né? Imagem nada mais é do que resposta do y, né? Então, a imagem aqui será sempre negativa. Então, a imagem negativa, ó, o símbolo que a gente utiliza para mostrar isso. Imagem, um sinalzinho de mais subscrito, quer dizer que eu quero um intervalo positivo da função. Então, a função é positiva depois do menos 2/3. Imagem negativa, a mesma ideia. A imagem negativa, você escreve aqui a símbolo de imagem, né? E aqui embaixo um sinalzinho de negativo. Isso quer dizer que eu estou procurando a imagem negativa. E a imagem negativa é qualquer x menor do que menos 2/3. Então, tá aí. É assim que você localiza imagem positiva e imagem negativa. Ok? Pessoal, é importante isso aí, a sala está cheia, né? Entender o que é uma imagem positiva e uma imagem negativa, ou alguém ainda ficou na dúvida? Se você ficou na dúvida, manifeste-se aí pelo chat. Se você entendeu também se manifeste. Dê um ok, dê um sim, porque nós não estamos presencial, então, na sala de aula eu olho para a cara de cada um, já sei se você está lá navegando no oceano vazio, ou se você realmente entendeu o assunto. Tá? Legal? Beleza. Então, todos aí lembram disso, né? Tranquilo. Isso aqui a gente vai, então, fazendo a análise da função. O que você vai analisar da função? A função é dada aqui em cima. Você pode construir um gráfico de uma função e você pode responder essas 4 questões. Se ela é crescente ou decrescente, qual é a raiz da função e também a imagem, né? Se ela é positiva, a imagem positiva, qual o intervalo, né? De números que geram resultados positivos. E também pode dizer qual é a imagem negativa, qual o intervalo que possui valores negativos, ok? Vou fazer aqui um exemplo agora de uma função decrescente. Vamos pegar aqui uma outra função no exemplo 2. Dar um zoom aqui para ficar melhor para escrever. Ó, exemplo de número 2. Vou utilizar aí uma outra função, ó, vou colocar assim, y é igual a menos 2x mais 1, né? Então, está aqui, novamente, o domínio dessa função, todos os reais, o contradomínio são os reais, a imagem da função, que ela é primeiro grau, toda função de primeiro grau gera também uma imagem dos números reais. Então, está aí. Né? Para desenhar o gráfico dessa função, eu preciso dos eixos, né? Então, coloco aí os eixos. Os eixos, y e x. Vamos colocar assim, eixo do y, e aqui o eixo do x. Deixa eu fazer aqui o eixo do x. Aí o eixo do x, bonitinho, né? Aqui. Bom, para desenhar o gráfico, o que é que você precisa? Precisa de 2 pontos, né? Então, de novo, você precisa de 2 pontos. Então, construa uma tabelinha para você não se perder, né? Roteiro para construir gráfico de função de primeiro grau é uma tabelinha. X, Y. Quais números você vai utilizar? Qualquer número para x. Mas, de preferência, dê uma preferência para chamar o x de 0, né? Você vai ter lá que a f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Portanto, quando o meu x é 0, a resposta da conta dá 1. Né? A f de 0 vale 1. Isso quer dizer que o y é 1. Quando o meu x, no segundo valor, não chame o x de... Não dê número para o x, dê o número para o y. Chame o y de 0. Por quê? Porque assim você já calcula a raiz, né? Então, ao invés de chamar x de 0, agora você chama y de 0.
Então, você vai lá e substitui o y por zero, e aí você faz o cálculo, né? Menos 2x mais 1, portanto, pode passar o 2x para a direita para ficar positivo, né? Somando. Agora isola o x. X é igual a meio. Aí, feito. Então, apareceu um parzinho aqui, ó, meio, né? Então, quando o x é zero, o y é 1. Quando o x é meio, o y é zero. Então, você vai fazer assim, ó, você vai agora marcar a escala que você precisa. Para x, então vamos utilizar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar grandão, né? Então, tá aqui. Não, vou fazer um pouquinho menor, não precisa de tanto. Vou fazer com 4. Aqui, ó, 1, né? Então, tá lá essa escala que eu preciso para o eixo do x. Deixa eu voltar aqui que eu saí para poder liberar para alguém, tá? Deixa eu só ver aqui o Gabriel. Quanto temos o x igual a zero, nem precisamos nos preocupar. É isso, exatamente, tá, Gabriel? A ideia é exatamente essa. Eu estou colocando assim porque muitas pessoas, muitos alunos, né, eles acabam tendo dúvida, não conseguem pegar ainda de bate-pronto. Mas esse cálculo aqui é até desnecessário, né? E quando o x é zero, dá o número que está somando ou subtraindo, dá o coeficiente linear. Mas esse cálculo nem precisa. A tabela em si também não é necessária para construir a função de primeiro grau. Eu estou colocando a tabela aqui como uma ferramenta, né, para quem tem mais dúvidas. Mais tranquilo, tá? Bom, voltando para cá, o outro parzinho que eu preciso é meio, né? Eu preciso do número meio. Preciso aqui do número meio na escala, de zero. Aqui, né? Esse cara é o x, esse outro aqui é o y. O gráfico da função, antes de desenhar o gráfico, marcar os pontos. 0 para x, 1 para y. Então, dá um ponto aqui. Meio para x, 0 para y. Então, é aqui, ó, não tem altura. Portanto, o gráfico dessa função, ele vai dar agora essa reta que é caindo, né? Que a gente já bate o olho e já sabe, inclusive, que ela é decrescente, né? Aqui o gráfico da função. Desenhado aí o gráfico da função. Bom, a análise matemática disso diz que a função ela é decrescente. Você pode olhar o desenho, que você já vai ver uma reta caindo, né? Ou simplesmente vai analisar. O A aqui é menor que zero, né? E é mesmo. O A nesse exercício aqui, ele é igual a menos 2, né? Ele é negativo. Por isso que ela é decrescente. Ó. Não preciso nem do gráfico para analisar isso. Outra informação da análise. A raiz, né? Qual a raiz? A raiz da função. Então, vamos lá. A raiz da função é um x igual a quanto? Igual a meio. Né? É o local onde ele corta o eixo do x. Ou o valor a qual o y dá zero no resultado. Né? Dá zero no resultado, na resposta ali. Ok? É esse local aqui, né? Agora, olhando mais de perto, eu consigo verificar aqui os intervalos da imagem positiva e a imagem negativa. Então, eu vou responder qual é a imagem positiva, qual o intervalo, e também vou responder qual é a imagem negativa da função, né? Quais são as duas imagens? Bom, olhando para o desenho do gráfico, já dá para perceber aonde está a imagem positiva. A imagem positiva agora está oposta, né? É aqui, ó. Ó. Essa é a imagem positiva da função, ó. Todos esses valores aqui, né? Inclusive esse aqui, ó. Né? Qualquer que seja o valor que eu pegue antes do meio, gera um resultado positivo, né? Qualquer número aqui. Menos 1/4, 0, menos meio, menos 1, menos 2, qualquer número que eu pegue aqui antes do meio, vai gerar uma resposta positiva. E depois do meio, vai gerar uma resposta negativa, né? Ó, negativa. Qualquer que seja o valor acima de meio,
gera um resultado negativo para o cálculo, né? Ou seja, se eu chutar 1 na função vai dar negativo, se eu chutar 2 na função vai dar negativo também. Então, pessoal, dá para entender agora qual é o intervalo positivo e qual é o intervalo negativo, né? A imagem da função positiva é para qualquer x menor do que meio, correto? E a imagem ela é negativa para qualquer x maior do que meio, ok? O meio ela é nula, né? Dá zero o resultado. Mas para qualquer valor antes do meio, o resultado da conta aqui dá positivo. Dá positivo mesmo, né? Porque é menos 2 a multiplicação. Então, qualquer valor negativo ali que eu vou escolher, ou mesmo positivo antes do meio, na hora de fechar a conta aqui, esse resultado dá mais, né? Dá positivo. Agora, qualquer valor que eu escolha acima de meio, colocar aqui, vai dar positivo, vai dar negativo, né? É verdade. Se eu colocar 10 aqui no lugar do x, menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 20 mais 1 vai dar menos 19, é negativo. Exemplo, né? Então, tá aí. Tá feito aí uma análise da função completinha, ó. Tá aqui a função com seu domínio, seu contradomínio, sua imagem, né? E está construído o gráfico da função. Para construir o gráfico da função, eu preciso de 2 pontos, quaisquer, mas eu já escolhi os mais interessantes, né? Coeficiente linear e a raiz ajudam em construir o gráfico de uma função de primeiro grau qualquer. Análise da função, ela é uma função decrescente, é uma rampa descendo, né? Ou vai pelo A, o A é negativo. A raiz da função é quando o y dá zero, né? Qual o valor de x que você substitui o x, que a conta dá zero? É um meio positivo. Dá para olhar pelo gráfico também, que quando você coloca meio aqui, não tem altura, o resultado é zero. A imagem positiva é um intervalo, né? Qualquer que seja o valor que você escolha antes de meio, para x, na hora de fechar a conta vai dar a resposta positiva. Qualquer valor que você pegar depois do meio e substituir aqui, vai gerar uma imagem negativa, uma resposta negativa. Então, associe imagem a resultado, tá? Então, está feita aí a análise da função, que é colocada aí de primeiro grau. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, perguntem no chat. Mas se estiver ok, ok, né? Então, agora, eu vou falar de uma classificação para a função de primeiro grau, tá? Uma coisa que eu não falei ainda. Tem aquele slide lá, o primeiro PowerPoint que foi colocado lá junto no início, ele tem essa explicação que fala de injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Isso aqui tem lá naquele material que foi colocado lá no material de estudo, que chama tópico 1, né? É um slide, eu não gosto de trabalhar com slide, por isso que eu não fiquei passando slide, porque você ficar lendo só o que está escrito lá, eu não acho interessante. Não. Então, eu não trabalhei com slide, mas chegou o momento agora de falar do que é injetora, sobrejetora e bijetora. Por quê? Porque agora a gente já tem uma função definida, que é a função de primeiro grau, e eu posso utilizar ela como exemplo. Então, vamos colocar aqui uma primeira situação, que é a função de primeiro grau. Tá? Isso é válido para a função de primeiro grau. Ok? Vamos pensar assim. Por enquanto, eu vou fazer rascunho, né? Vamos pensar primeiro. Quando você define função injetora, sobrejetora e bijetora, não quer dizer que a função tem que ser uma coisa ou outra. Né? Então, qual que é a alternativa? Vamos pensar na função de primeiro grau. Primeiro, vamos analisar se ela é injetora ou não injetora. Então, toda função
quando você analisa essas três características, você olha uma por uma, tá? Então, a primeira análise, isso para qualquer função, nós vamos analisar também a de segundo grau, a exponencial, a trigonométrica. Qualquer que seja a função, você analisa assim, você vai olhar primeiro se ela é injetora. Se ela não for injetora, ela é não injetora, ok? Então, ela é uma coisa ou outra, ou ela é injetora ou não injetora. Para ficar bem claro isso. Ela pode ser até as três aqui ao mesmo tempo. Mas eu olho item por item. Primeiro eu vou olhar se ela é injetora. E o que seria ser injetora? Uma função injetora. Pensa assim, quando você tem uma função, você joga um valor para x e tem um resultado que é o y. Então, existe ali uma relação funcionando, tá? Você joga um valor para x e tem um resultado para y, ok? O que você vai olhar? Esse resultado que é o y que você conseguiu quando jogou o valor do x na função, o que acontece com ele? Ele é resultado só para esse valor de x, ou ele também pode ser resultado para outro valor qualquer na mesma função? O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu pegar uma função de primeiro grau, vamos colocar um exemplo aqui. Y é igual a x mais 1. Né? E aí eu vou testar o x valendo 1. Então, quando eu coloco 1 no lugar do x, 1 mais 1 vai dar 2. Então, quando o meu x é 1, o resultado da conta deu 2. Ok? Então, eu vou analisar isso daqui. Esse 2 aqui que surgiu como resultado, ele é resultado para mais outro valor de x? Por exemplo, existe qualquer outro valor de x que eu vá substituir aqui, ó, e o resultado também vai dar 2? Ou esse 2 é exclusivo do valor de número 1 para x? Né? É uma via de mão única. Então, ou seja, se eu dou um valor para x, eu tenho um resultado que é o y. Esse y, ele só serve para esse x, ou ele pode também servir para outro? Né? No caso da função de primeiro grau, o que vai acontecer? Se eu colocar um valor para x e obter um resultado, como é o exemplo que eu coloquei, esse resultado só é resultado desse valor. Ele não é resultado para nenhum outro, ele não é compartilhado com mais ninguém. Isso significa que a função ela é injetora. Então, quando você tem um valor para x, você calcula na função, ele dá um resultado, e esse resultado é só desse valor x, é uma via de... Ela é unilateral, é uma via de mão única. Esse x gera y, e esse y é só dele, a gente diz que a função é injetora, ok? Quando acontece essa relação única, a gente fala que a função é injetora, que é o caso da função de primeiro grau. Qualquer que seja a função de primeiro grau, que independente dos coeficientes, ela vai trabalhar dessa forma. Coloca um valor para x, dá um resultado que é o y. Esse y é só dele. Ele não é compartilhado com nenhum outro valor de x. Ok? Isso aqui é um exemplo do que funciona, né? De uma coisa injetora. Para você entender, uma função que não é injetora, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, y igual a x ao quadrado, né? Isso aqui é uma função de segundo grau, não é mais função de primeiro grau. O que acontece aqui? Por exemplo, se eu colocar aqui a função como sendo 2, o que vai acontecer? Ora, 2 ao quadrado quer dizer que quando eu coloco 2, o resultado é 4, correto? Legal. Só que, se eu também colocar menos 2 no lugar do x, menos 2 ao quadrado, a função também vai dar 4. Ó, percebam, ó, o que está acontecendo? O resultado 4, ele é compartilhado por dois valores, né? Tá aqui, por 2 e menos 2. Então, se eu colocar no lugar do x um valor, dá 4, dá um resultado. Só que esse resultado também serve para um outro valor, que é o menos 2. Lembrando para vocês que
O sinal mostra que isso aqui é um inteiro positivo, esse é um inteiro negativo. Esses números são diferentes, tá? Não são o mesmo número, não. São coisas diferentes. Então, nessa situação, o número 4 serve de resposta para mais de um valor. Nessa situação aqui, a gente fala que a função ela não é injetora. Tá? Para ser injetora, ela tem que acontecer isso aqui. Um valor gera um resultado, e esse resultado é resultado só desse valor, de mais ninguém. Pessoal, entenderam o que é uma função injetora? Ou ficou confuso? Se você entendeu, dá um ok para mim aí, por favor. Que aí assim eu sei que está todo mundo falando a mesma linguagem, né? Tranquilo? Entenderam a relação de injetora? Beleza. Então, vamos lá. O que é uma função injetora, então? A função injetora ela é uma relação unilateral. Todo valor de x tem uma resposta que é só dele. Não é compartilhado com nenhum outro valor. Ok? Isso é ser função injetora. Bom, a função de primeiro grau é injetora? É. Pode falar. Vinícius, tudo que você vir, Vinícius, aqui nesse pré-cálculo, foi coisas que você já viu lá atrás. E elas vão sim fazer a diferença aí na sua compreensão lá no futuro. Lembrando que a matemática na engenharia é para fazer modelagem, é para você pegar uma coisa do mundo real e modelar matematicamente na linguagem matemática. Todas as regras que você consegue analisar de uma função, por exemplo, matemática, elas vão sim refletir lá no que você pode ou não fazer com uma aplicação, por exemplo. Quanto mais você assimilar, quanto mais você aprender, vai facilitar muito sua vida lá na frente. Então, é claro que o professor de matemática, para minha preocupação com o professor de matemática, não é ficar mostrando para vocês a todo momento, olha, isso aqui a gente usa assim, assim, assado. Não, eu tenho que ensinar para vocês o algebrismo, a linguagem matemática. Então, nesses 2 primeiros anos, vocês vão ficar aprendendo a calcular, a entender a escrita matemática. Para quê? Porque ao longo do curso, isso aí aparece nos cálculos para chegar aí a resultados que vão explicar aí os fenômenos na natureza, os fenômenos físicos, né? Tá? Então, é interessante você gravar. Quanto mais informação, melhor. Tá? Então, ó, uma característica de toda função de primeiro grau, ela é injetora. Então, esse é o significado de injetor. O que é injetor? É quando você tem um valor que gera um resultado. Esse resultado é só dele. Não é compartilhado com mais nenhum outro valor. Beleza? Quando não acontecer isso, a gente fala que ela não é injetora. Ou ela é injetora, ou ela não é injetora. A função de primeiro grau, sim, ela é injetora. Ok? Vocês vão ver depois na sequência que a função de segundo grau, ela não é injetora. Mas, por enquanto, vou falar de primeiro grau. Essa é a primeira análise. A segunda análise é verificar se a função, se ela é sobrejetora, tá? Sobrejetora. Então, tá aí. Mesma ideia. Ou ela é sobrejetora, ou ela não é sobrejetora, ok? Não existe, ou ela é injetora, não é sobrejetora. Não. Cada item desse você analisa. Ela é ou não é? Então, vamos lá. Quando acontece dela ser sobrejetora? Ela vai ser sobrejetora quando o conjunto imagem, que são os resultados todos que foram gerados no cálculo, quando a imagem for igual ao contradomínio. Então, quando a imagem for igual ao contradomínio, a gente diz que a função é sobrejetora. Quando a imagem não for igual ao contradomínio, a gente fala que ela não é sobrejetora, ok? Então, ela é sobrejetora quando? Vou até colocar aqui na frente. Quando a imagem for igual ao contradomínio. Quando a imagem não é igual ao contradomínio,
é porque está sobrando valores no conjunto do contradomínio, né? Então, a gente diz que ela não é sobrejetora. Quando for igual, quer dizer que ela é sobrejetora. Vamos aproveitar o exercício anterior para verificar isso. Ó. Isso aqui é uma função de primeiro grau. O que você vai comparar? Imagem. Imagens são todos os reais. Contradomínio, também todos os reais. Porque a gente está pensando grande, né? Estamos pensando aí grandão. Então, vamos pensar assim, a imagem dessa função, pensando de maneira mais ampla, são os reais, o contradomínio também quer dizer, então, que ela é sobrejetora. Então, a função de primeiro grau, numa análise mais ampla do que pode acontecer no máximo de uma função de primeiro grau, ela é sobrejetora, sim. Então, ó, imagem igual a contradomínio significa que ela é sobrejetora. Então, toda função de primeiro grau é sobrejetora, desde que, né, você analise ela de forma mais ampla, né, maior possível. Digamos que se você restringir lá o domínio, você vai ter uma imagem, talvez, que não dê todos os reais. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer dela não ser sobrejetora. Mas se você não interfere no domínio e analisa ela da maneira mais ampla, né? Você construiu lá uma máquina, ela é uma função de primeiro grau. E aí você está usando o limite dela, está mandando pau. Ela está no ápice, está usando tudo lá que você pode. Então, você vai verificar que uma imagem que vai ser gerada é os reais, todos os números possíveis, né? E o contradomínio já é pré-estabelecido, também vai ser os reais, para que não falhe esse equipamento, né? Não pode faltar ninguém no contradomínio. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Isso é o mais fácil de analisar, tá, pessoal? O mais fácil de observar em qualquer tipo de função é justamente isso daqui. Quando é que a imagem ela é igual, por exemplo, ao contradomínio? Olha, aí você só olha lá para o contradomínio pré-estabelecido, verifica a imagem, qual é a possibilidade dela, pronto, compara os dois, e aí você tem a resposta. Então, ela é, sim, sobrejetora, a função de primeiro grau. Né? Entenderam, pessoal? Que é uma função sobrejetora? É só comparar isso aqui, ó, tá? Vai no enunciado e olha. Beleza, né? Bom, então, essa função, vamos falar da função de primeiro grau, né? Ela é, sim, injetora e ela é, sim, sobrejetora. Quando isso acontece, a gente fala que ela é bijetora. Quando é que uma função ela é bijetora? Quando ela é... Deixa eu escrever aqui primeiro, tá? Bijetora. Quando é que uma função é bijetora? Ela é bijetora quando acontece as duas coisas anteriores. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, se acontecem as duas situações anteriores, eu classifico a função como bijetora. E aí eu não preciso nem falar das duas primeiras, né? Se eu chegar e falar assim, olha, a função que eu estou passando é bijetora. Ora, você já sabe que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Se furar qualquer uma das duas alternativas primeiras, então, automaticamente, ela não é bijetora. Essa bijetora aqui está amarrada aos dois primeiros. Se furar qualquer uma das duas, ela já não é bijetora. Ok? Entenderam? Sim? Ou não? Ficou confuso? É tranquilo, pessoal. Toda função de primeiro grau ela é bijetora. Fato. Por quê? Porque ela é injetora, cada elemento tem sua resposta exclusiva, é só dele. Ela é sobrejetora porque o domínio, a imagem é igual ao contradomínio. Consequência, ela é bijetora. Tranquilo, né? Então, está feita a explicação. É como eu falei a vocês lá no início. Aquele material que eu coloquei lá, que é o tópico 1, que está em slide, lá em material de estudo, é uma apresentação que explica tudo isso, mas acontece um problema, né? Quando você fala dessas coisas lá no início,
que você ainda não teve noção de como é uma função, ou pelo menos não lembra, que é o caso aqui, porque é um pré-cálculo, eu acho que fica mais difícil de entender. Depois que você começa a analisar a função, os casos, né, de cada tipo de função, fica mais fácil de entender. Então, para quem quiser fazer uma leitura melhor, ou vai querer isso aqui escrito, quer uma referência, está lá em material de estudo, no Canvas, na tópico 1, já postei, lá tem toda essa parte de funções, desde o início. Tá? Então, lá dá para você agora entender, porque eu já falei de cada um daqueles itens. A única coisa que falta, na verdade, daquele material, o final, né? Ainda tem que falar sobre função par, função ímpar, e tem que falar também sobre função composta. Mas eu só vou fazer isso quando eu começar a falar de função de segundo grau. Porque a par e ímpar fica mais fácil entender quando a gente fala de polinômios maiores, tá? Beleza? Ok? Ok, né? Então, pessoal, se todos entenderam, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou apagar essa luz aqui e agora nós vamos fazer um trabalho com função de primeiro grau contrário, né? Eu vou dar um gráfico e vou pedir para você achar a função, né? Então, agora a gente vai fazer o serviço oposto. Então, mas primeiro, antes de fazer esse trabalho oposto, eu vou falar de uma coisa chamada equação da reta. Hoje eu vou entrar com um exemplo direto, que eu acho mais fácil. Vou começar com um exemplo, e aí eu deduzo a equação da reta. Vamos falar de números, que todo mundo entende mais, de forma mais fácil. Senão eu entro aqui com um monte de letras, e aí fica estranho, né? Então vamos pensar assim, dado o gráfico, encontre a função. A função, ok? Então, dado o gráfico, encontre a função. Então, eu vou passar aqui um gráfico. Ok? Então, vamos colocar aqui o danado do gráfico. Meu aplicativo, meu computador está ficando carregado, porque agora, às vezes, a régua é o termômetro. Você tenta girar aqui essa bolinha aqui dos graus aqui, tem vezes que ela parece estar agarrada. Sabe, ela se agarra. Ela fica agarrada que não quer sair. Tá? Professor, Ui! isso daí pode ser o scroll do mouse que tá zoado, viu? A scroll do mouse? Não, mas ela dá um delay, porque quando eu arrasto também a régua, ela acaba... sabe quando dá a impressão que você está puxando e está agarrando? Ah, tá. Então isso Pode daí ser é no mouse. memória. É Exatamente. memória. Memória RAM. Apesar que esse computador ele está bem municiado, né? Mas acontece que você vai instalando coisas, vem trazendo os benditos dos malware junto, e aí ele vai sobrecarregando justamente a questão da memória, né? E aí acaba complicando a vida. O que eu preciso é achar um tempinho agora e dar uma zerada nele aí, fazer um backup o que eu tenho e zerar, né? Que aí facilita. Às vezes só de limpar arquivo temporário e fechar programa que está aberto de forma secundária, Ele já acaba, resolve. ajuda, né? É. Bem, eu vou dar uma mexida nele aí. Vou aproveitar a semana do lockdown disfarçado para a gente fazer isso aí, né? Mas vamos ficar uma semana aí. Depois eu vou até falar sobre isso, porque vai interferir aí com o nosso cronograma aí. Mas depois, no final da aula, eu falo também sobre essa situação. Ok? Tá Mas bom. vamos lá, vamos continuar. Bom, tá aqui os eixos, né? Eu vou pegar agora e vou colocar um gráfico aqui. Então, um gráfico. Deixa eu colocar um gráfico, deixa eu já pensar nele aqui. Vamos colocar assim, um gráfico, vamos colocar uma escala para ele. Eu vou utilizar um aqui. Deixa eu pensar aqui, vou chutar um aqui para a função. Eu vou usar a coordenada 1 e vou utilizar também... tá falando missão lateral. Isso vai, tá?
Ah, tá. Não, legal. É isso aí mesmo, pessoal. Mistura as estações aí, mas tudo é informação, gente. Tudo, você tem que utilizar tudo nessa vida aí em seu benefício. Como estou falando. Às vezes a gente está dando aula de matemática, de repente surge um problema, a gente comenta aqui, e às vezes você mesmo pode usar essa informação para o seu benefício aí depois, tá? Tranquilo. Mas vamos lá, vamos pegar aqui uma função, eu vou colocar aqui um parzinho, né, um ponto, vamos pensar assim, um, aqui em cima, ó, vou colocar ele aqui, deixa eu só pensar num número aqui que não gere um valor muito alto, né? Tá, já sei. Vamos pensar no quando x for 1, eu vou colocar um resultado aqui, para minha conta dar 1, 2, assim, 1, 2. Não usar números muito grandes, não. 2. Depois eu pensar numa segunda combinação aqui, para quando o meu x for esse valor, ele me dar aí esse aqui, 4. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui os pontos, né? As combinações. Eu tenho uma combinação aqui, tenho outra aqui. Eu sei que vocês já viram isso na escola, pessoal, mas é interessante da gente lembrar, porque, como eu falei, é um pré-cálculo, não adianta. A gente vai retomar isso aqui, que eu vou precisar disso na sequência para cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. São os 3 módulos que vocês têm depois desse, né? Vocês têm 3 módulos de cálculo. Pré-cálculo é matemática aplicada, depois você vai ter cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Então, tá aqui, né? Eu já vou falar aqui, pessoal, tá? E vou explicar aqui usando esse gráfico aqui. Então, vamos aí, uma retinha, né? Pronto, uma retinha básica. Então, tá aqui, pessoal. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque o gráfico deu uma reta, então a gente já sabe disso. Beleza? Ah, não, tranquilo. O pessoal está falando do grupo aí, não tem problema. Vamos lá. Isso aqui é uma reta. Então, a gente já sabe que a característica da reta é para a função de primeiro grau. Então, nós já sabemos que essa função aqui, ela é do tipo primeiro grau. E como é a cara de uma função de primeiro grau? É assim, ó. Y é igual a ax mais b. Sempre que dá reta, a gente já sabe que a função vai dar isso daqui. E a ideia agora é descobrir qual é a função referente a essa reta aqui, qual que é a função específica, né? Bom, o que eu tenho de informação? Eu tenho 2 pontos, que é o requisito básico aí para poder construir a reta. Então, eu tenho 2 pares, né? Eu tenho um par aqui que é 1 para x, 2 para y, e tenho outro que é 3 para x, 4 para y. É o 3, 4. Então, como é que eu consigo descobrir a função a partir do desenho? Bom, eu tenho que descobrir o A e o B, né? Vou até apagar aqui, vou colocar em vermelho, para ficar bonito, aqui, bem destacado. Então, eu tenho que descobrir o A e o B. O A e aqui o B, né? Bom, como é que você faz primeiro? Primeiro você descobre o A, né? O A. E para descobrir o A, pessoal, você vai usar uma ideia geométrica. Você vai calcular, na verdade, a relação da variação do y em relação à variação do x. Aqui. Então, geométrico. Vou explicar primeiro geometricamente, tá? Então, você vai ter que usar essa relação. Você vai ter que fazer a variação do y em relação a x. O que é que você vai utilizar como referência? Os 2 pontos. Se você perceber bem, os 2 pontos que você tem no gráfico, eles formam a ideia de um triângulo. Eu posso fechar um triângulo aqui, ó, usando os 2 pontos. Está aqui o triângulo, ó. Eu tenho um triângulo, tá? Um triângulo aqui. E o que é que eu tenho que descobrir? O grau de inclinação desse cara, que é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular, ele significa o seguinte, a inclinação da reta. Como é que você calcula esse A? Se fosse na física, a gente calcularia o ângulo, né? Seria a ideia do ângulo. Na matemática, seria um valor de proporção. Então, para descobrir esse ângulo, seria a ideia da tangente, né?
a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente na trigonometria, né? Aí eu descubro esse ângulo. Na física, vocês vão trabalhar com isso, que é a física estática aí que alguns estão fazendo. A gente trabalha com esse ângulo, e no ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Dá exatamente esse cara aqui. A tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Na matemática, a gente vai utilizar a mesma ideia, só que eu quero o valor numérico. Então, eu uso a variação da altura do triângulo dividido pela base. Então, será isso aqui, ó, delta y dividido por delta x. Sempre, tá, pessoal? Sempre assim. Você pega os dois pontos como os vértices do triângulo, né? E aí você fecha o triângulo. Como é que você vai calcular o valor da inclinação da reta? Você vai dividir a altura do triângulo pela base. Então, você consegue observar aí que o A, portanto, ó, esse A, ele vai ser igual, vou colocar em preto, tá? O A vai ser igual à altura. Qual é a altura? São o número de unidades que você tem do tamanho dessa lateral aqui, dessa aresta, né? Ó, começa no 2, vai até o 4. Então, a gente já percebe que é 2. A variação do Y é 2. A variação do X é o tamanho, é o comprimento aqui da base, né? Do cateto adjacente que a gente fala. É essa medida. Se começa no 1 e vai até o 3, então também tem 2 de tamanho. Ok? Tá aí, 2 de tamanho. Portanto, o meu A, ele vai valer quanto? O meu A, ele vai valer 1. Aqui. Encontrei o A, né? Opa. Encontrei aí o valor do A. O A vale 1. Como é que você constrói o A, então? Você pega os dois pontos que são dados no desenho, e não adianta, você precisa dos dois pontos para poder encontrar a função. Não adianta ter a reta aqui se não houver informações. Então, você precisa, sim, dos dois pontos. Você traça um triângulo partindo os vértices dos dois pontos, ou seja, fecha um triângulo nesses dois pontos, e aí, nesse triângulo, faça a altura dividida pela base. Vai dar o A, ok? Então, tá aí o A. Bom, eu já descobri o A. Então, parcialmente, eu já sei qual é a função. A função é 1x mais b, né? Então, já descobri o cara que multiplica o x, o A. O que falta descobrir? O b, correto? E para descobrir o b, eu utilizo um dos dois pontos. Ó, esse ponto aqui de cima, ele é um parzinho. 3 para x, 4 para y. Esse ponto aqui de baixo também é um parzinho, né? Ele é 1 para x, 2 para y. Então, eu tenho dois pontos aqui. Você escolhe qualquer um dos dois pontos para calcular o b. Tanto faz esse de baixo quanto o de cima. O resultado dá o mesmo, tá? Eu vou escolher o de cima, o 3 e o 4. Então, eu venho aqui, troco o y pelo valor do ponto. O y vale 4, é igual a x, desculpa, igual a 1 vezes x. Quem é x? O x nesse ponto vale 3, mais b. Portanto, 4 é igual a 3 mais b. Aí você pode passar o 3 para o outro lado, né? 4 menos 3 é igual a b. Aqui, 4 menos 3 é igual a b. Portanto, o meu b também vale 1. Então, o b também deu 1. Agora, eu sei qual é a função completa. Qual é a função completa? A função completa aqui, ela é y igual a x mais 1. Está aqui, pessoal, encontrei a função dessa reta. Y é igual a x mais 1. Pegaram aí o macete, pessoal? Entenderam? Ok? Tranquilo? Mais ou menos? Mais ou menos? Tranquilo? Sim? Beleza. Se tiverem alguma questão, podem perguntar. Eu vou fazer o exemplo 2, porque um exemplo só não é interessante. Eu vou colocar um exemplo 2 agora e vou usar uma outra reta, né? Vou fazer diferente agora.
Ok? Então, tá aqui, ó. Também a mesma coisa, encontre a função. Então, tá aí, encontre a função. Como é que a gente encontra a função? Quando o gráfico está lá. Eu vou colocar um gráfico aqui. Deixa eu só puxar, ó, de novo, eu também tá agarrando o mouse aqui, né, o screw do mouse. Então, vamos lá. Eixo do Y. Deixa eu puxar um pouco mais, que agora eu vou utilizar aí um desenho um pouquinho, né? Um pouquinho maior. Vamos colocar agora aqui o eixo do X. Vou colocar um pouquinho para cima aqui, tá? O eixo do X. Tá aí, deixa eu tirar a régua fora. Um eixo do Y e aqui um eixo do X. E aí eu vou utilizar uma escala aí, vou colocar assim. Eu vou usar um número primeiro para o X. Vamos lá, 1, 2. Então eu vou usar aqui na escala do eixo do X o 2. Né? O 2 aqui. Ok? E vou usar também, dessa vez, um valor negativo. Eu vou usar aqui, vou colocar assim, 1, 2, 3. Aqui o menos 3, ok? E aí eu vou traçar agora a imagem do Y. Imagem para o Y. A imagem para o Y, vamos pensar assim. Quando ele é 2, eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui. Quando ele é 2, vamos colocar assim, menos 1. Menos 1. Ok? E quando ele for menos 3, o resultado dele, vamos pensar assim, vai dar... Vou colocar menos 3. Vou colocar assim, menos 1, dá 6. 6 com 3 vai dar 9. Então vai dar 9. Vai dar uma escala bem alta. Eu vou ter que, inclusive, prolongar um pouco essa coisa aqui. Eita, nós. Deixa eu só puxar minha réguinha aqui. Vai ficar um gráfico bem legal. Só vou apagar aqui o Y para poder aumentar um pouco a altura, porque senão a altura não vai dar, não. Na verdade, ele não vai dar mesmo. Né? Aí. Não vai dar mesmo. Então, deixa eu puxar aqui, um pouquinho mais alto, lá para cima. Pronto, está lá em cima. Deixa eu tirar essa régua fora. E agora eu vou colocar a escala do eixo do Y, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, tá, gente? Ó, aqui. Então, ele deu essa coisa aqui, ó. 9. Então, vamos pensar assim. Vou colocar os pontos agora. Quando o meu x for 2, o resultado da conta vai dar menos 1. Então, tem um ponto aqui. Quando o meu x for menos 3, o resultado disso vai dar um cara aqui em cima. Vai dar 9, tá? Vai dar esse sujeito aqui. Pronto, está aqui em cima. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Pronto. Vai ficar aí. Vou ficar em cima do enunciado, né? Pronto, vou diminuir um pouquinho o tamanho. Tá aqui, né? Então, vou colocar a régua aqui.
Pronto, a régua está aqui. Vou traçar aí os 2 pontos. Pronto, está aqui. Uma retinha preta aqui, ó. Pronto. Tá aí, pessoal, o gráfico desenhado, sofrido, mas desenhado, né? Tá lá bonitinho. Então, tá aqui o gráfico dessa função. Qual vai ser a função? Qual é a função, né? Qual será essa tal de função que está colocada aí? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca aí? Bateu o olho e saber qual é? Tá aí, ó, né? Como é que a gente descobre qual é o gráfico dessa função? Qual é a lei, né, que deu o gráfico dessa função? O gráfico está aqui. Você sabe que é uma função de primeiro grau, por quê? Você está batendo o olho e está vendo que é uma reta. Isso aqui é uma reta. Portanto, ela vai ter uma função de primeiro grau, né? Quais são os pontos? Você precisa, na reta, de 2 pontos para trabalhar. O ponto aqui embaixo tem coordenadas 2 para x e menos 1 para y. O ponto lá em cima, ele tem coordenadas menos 3 para x e 9 para y. Então, tá aí, ó. Esses são os 2 pontos que eu tenho para trabalhar. Como é que eu calculo a função? Eu sei que a função é do tipo y igual a x mais b. Então, eu tenho que saber quais são os valores fixos aqui, né? Eu tenho que saber quem é o coeficiente angular e o linear, o a e o b, que são fixos. Para descobrir o a, eu vou ter que calcular a variação da altura pela base, né? Aqui, pela base, né? Então, eu vou calcular o a. Como é que eu sei qual é a variação da altura pela base? Eu uso como referência, porque essa função... Thaís, porque você reconhece o gráfico pelo desenho, né? Aqui, os eixos seria o plano cartesiano. É só uma base para você desenhar. É plano cartesiano. O gráfico propriamente dito da função é o traço que é feito aqui. Ou ele dá uma reta, pode dar uma parábola, pode dar uma senoide, pode dar uma hipérbole, pode dar vários tipos de traço no desenho do gráfico. Ó. Então, o gráfico é a reta preta. Ó, tá vendo? O desenho que está aqui em preto é o gráfico. É isso que é o gráfico, né? E aí, o que acontece? Acontece que isso aqui é reta. Se é reta, você já associa logo a função de primeiro grau. E a função de primeiro grau, você encontra pela equação da reta. É isso aqui, ó. Essa é a forma de uma função de primeiro grau. Qualquer ela que ela seja, terá esse formato. Y é igual a ax mais b. Ok? Beleza? Entendeu por que vai ser essa função aqui? Porque deu reta. Legal? Agora que já que deu reta, você vai utilizar aí as informações que você tem. Você tem 2 pontos. Em toda reta, você precisa trabalhar com 2 pontos. Então, eu tenho esse ponto aqui em cima e esse ponto aqui embaixo. Como é que você descobre a função que gerou essa reta? Ora, primeiro você vai descobrir qual é o grau de inclinação dessa reta. Né? Ela está inclinada, né? Qual é esse ângulo de inclinação? Então, para isso, você utiliza os 2 pontos como referência. Você vem aqui, ó, e traça um triângulo. Ó, você vai desenhar, na verdade, você vai completar o desenho. Você vem aqui e imagina um triângulo aqui, ó, usando os 2 pontos. Ó. Esse é um lado do triângulo. E esse aqui de baixo é o outro lado do triângulo. Ó. Pensa numa referência no desenho, um triângulo. Estamos falando só de geometria por enquanto, tá? Ó, triângulo. Fechou um triângulo aqui, ó. Toda a reta na verdade, um lado do triângulo. Tá aí, ó. Fechei um triângulo, é um triângulo retângulo, né? Tá aí o triângulo. Eu quero saber justamente esse grau de inclinação. Esse grau de inclinação é um A. Como é que eu descubro? É só pegar o comprimento da altura e dividir pelo comprimento da base, né? É só fazer isso. Não.
Não, 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 Vinícius. O triângulo, ele começa nos 2 pontos, ó. Tá aqui o ponto que você tem marcado. Então, você vai começar o triângulo aqui, nesse ponto. E vai fechar o triângulo no outro ponto. Você vai aproveitar os dois pares que você já sabe quais são. Então, os vértices do triângulo são os 2 pontos. É assim que você fecha o triângulo. Ok? Se você pegar um triângulo qualquer, você não vai saber qual é a coordenada naquele lugar. Então, não dá para calcular, né? Então, você tem que necessariamente ter 2 pontos marcados na reta. Isso é pré-requisito. A hora que você tem os 2 pontos marcados na reta, aí você fecha o triângulo, ok? A altura do triângulo dividida pela base. A altura do triângulo, você vai contar quantas unidades, né? Ó, do eixo do X até a altura aqui em cima, dá 9 unidades, não é isso? De 0 até 9. Só que você tem mais uma aqui para baixo, ó. Aqui não é o menos 1? Então, 9 com mais 1 dá 10. Então, você tem 10 de altura. Lembrando, pessoal, que medida é positiva. Não existe medida negativa, né? Não existe medida negativa. Ó, percebam, desse local aqui, ó, desse ponto até aqui em cima, eu tenho 10 de comprimento. Como é que eu sei que eu tenho 10? Porque eu tenho 9 aqui do eixo do X para cima e tenho mais um de comprimento aqui embaixo. Ah, professor, mas o sinal é negativo. Não tem problema, nós estamos falando de comprimento. Se eu pegasse uma trena, colocasse nesse ponto, esticasse a trena até aqui, ele dá 10 unidades. 9 que estão aqui em cima do eixo do X, mais uma que está aqui embaixo. Então, portanto, dá 10. Ok? Agora, a base, né, do triângulo, ΔX. Mesma coisa, pessoal. Do menos 3 até o 2 positivo, eu tenho 5 unidades. 5 unidades, ó. Ah, professor, mas é negativo. Não interessa, eu estou falando de comprimento. Então, tem 5 unidades, ó. Eu tenho 3 unidades do lado esquerdo do eixo do Y e tenho mais 2 do lado direito. 3 com 2 dá 5. Então, do número menos 3 até o número 2, são 5 unidades. Portanto, o meu A, né? Vou colocar aqui, ó. Isso implica que o meu A, ele vale quanto? Vale 2? Por enquanto, vale 2. Só que eu vou olhar geometricamente para a inclinação dessa reta. Essa reta é uma ladeira, né? É uma rampa descendo. Então, quer dizer que ela é decrescente. Então, o meu A vale menos 2. Ok? No caso anterior, o A era positivo. Por quê? Porque era uma rampa subindo, olhando geometricamente. Ó. Esse cara aqui é uma rampa caindo, ó, tá descendo. Então, o A é menos 2. Se eu pegar o exemplo anterior, ó, o triângulo é uma rampa subindo. Então, o A é positivo. Aqui embaixo é uma rampa descendo. Então, o meu A é menos 2. Ok? Então, eu divido aqui os valores da altura pela base e o sinal vai de acordo com a inclinação. Se for uma inclinação negativa, né, está descendo. Ó. Como é que eu entendo isso com os valores da escala? Conforme o x vai aumentando de valor, o y vai diminuindo. Tá? Ó, percebam, né? X vem aqui no sentido crescendo, cada vez mais os resultados, as alturas estão menores. Então, eles caminham contrário, né? Quanto o x aumenta, o y diminui. Isso quer dizer, então, que ela é negativa, a inclinação, ela é decrescente. Ok? Beleza? Já no caso do exemplo anterior, que até o eu despediu para voltar, porque você vai dar um print, se você for dar um print, eu tenho que enquadrar, tá? É isso. Agora está enquadrado aí. Ó, tem aí um print que dá para fazer, beleza? Ó, aqui, conforme o x vai aumentando de valor, né? Esqueci de colocar o y e colocar o x. Conforme o x vai aumentando, a altura também vai subindo. Então, ela é crescente, o A é positivo. Já no exemplo anterior, acontece o oposto, né? Conforme o x vai aumentando, a altura vai caindo. Beleza? Essa lousa depois?
inteira, é que eu apago, mas fica gravado no... Fica gravado fica na gravação do vídeo, né? E dá para ir dando os prints lá, tá? É que, na verdade, o que eu faço? A lousa acaba enchendo e eu acabo apagando a lousa. E eu também não sei como é que faz para gravar, não. Ainda não mexi nisso daí. Eu sou ruim em aplicativos, não costumo usar. É que a nossa aula é presencial. Agora que é um momento virtual, eu estou apelando. Mas eu não costumo trabalhar com isso daqui, não. Eu gosto de trabalhar no presencial. Tanto é que eu optei pela lousa virtual por causa disso, né? Ficar lendo slide não é minha praia, não, tá? Ela gera um PDF, um JPEG, tem que ver. Mas eu vou olhar isso aí, viu, Vinícius? Quem sabe para a próxima aula eu consigo disponibilizar aí os PDFs, os JPEGs, beleza? Mas vamos lá, voltando para cá. Eu descobri o A, né? O A vale -2. Então, o que eu tenho de informação? Eu sei que o Y ele é igual a -2x mais B. Então, portanto, eu sei que ela está com essa cara aqui. Falta descobrir quem? O B, né? Para saber a função. O que eu faço? Eu escolho qualquer um desses pares, ou de cima ou de baixo, e troco o Y e o X. Então, eu vou escolher o de baixo agora, esse ponto aqui de baixo. Então, o Y nesse ponto de baixo vale -1. Então, -1, menos 2x, ou 2x, menos 2 vezes x. No caso aqui, o x vai valer 2, né? Ó, estou utilizando esse ponto de baixo. Troquei o y por -1, e agora troquei o x por 2. Mais b. Portanto, -1 é igual a -4 mais b. -1 mais 4 é igual a b. 3 é igual a b. Portanto, o meu b ele é igual a 3. Está aí, ó. O meu b é igual a 3. Beleza? Eu vou voltar lá, tá, João? Não se preocupa, não. Então, meu b é igual a 3. Agora eu já sei quem é o a e quem é o b. Então, é só escrever agora a função final. Y é igual ao a, que vale -2, x, mais b. O b vale 3, né? Pronto, está aqui a função exata desse gráfico. O gráfico é y igual a -2x mais 3. Ok? Deixa eu voltar lá. Por que deu -2x, João? Porque eu estava tentando descobrir o A, né? E o A é o coeficiente angular, é o grau de inclinação dessa reta preta aqui, que é o desenho do gráfico. Como é que eu descubro o A? Eu faço a divisão da altura desse triângulo, que é o ΔY, pela base. Então, eu fiz 10 dividido por 5. Tem 10 unidades de altura e tem 5 de base. Então, meu A deu 2 positivo. Mas, olhando para o gráfico, o que vai acontecer? A inclinação é negativa, é uma rampa caindo, né? Portanto, fica -2. Então, o A vale -2. Eu preciso descobrir agora o B, porque o A eu já sei, é -2. Então, o que eu faço? Eu escrevo o que eu já sei. Y é igual a -2x mais B. Né? Preciso do B. O que eu faço? Eu escolho aí um dos dois pontos, ou esse. E troco o Y e troco o X. Ó, escolhi o ponto de baixo. Troquei o Y por -1 e troquei o X por 2 positivo. Fazendo a conta, aparece o B. Então, B deu 3. Agora eu sei a função inteira. Y é igual a -2x mais 3. Pegou aí, ô João? Beleza? Tá aí. Se usar o ponto de cima, dá a mesma coisa. Se eu escolhesse o -3 e o 9, também daria o mesmo resultado. Beleza? Então, é assim que eu encontro nossa função através do gráfico. Ok? Beleza? Inverter o gráfico? Não, tá certinho, ó. A função é -2x mais 3. -2 é o grau de inclinação, é negativo, ó, reta caindo, reta decrescente, né?
O 3 é o coeficiente linear. O 3 é justamente esse local aqui, ó. Esse local aqui é o 3. É o coeficiente linear. Tá? Então, tá certinho. É isso aí, ó. Beleza? Bom, eu ensinei vocês, então, a achar a função a partir do gráfico. Vamos definir isso daqui agora como teoria, né? Eu vou colocar aqui...